Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Romanos 12, 2. Diga comigo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Diga comigo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se, transformem-se, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sempre falamos sobre isso, que o ponto de partida para que a pessoa possa alcançar os resultados que até então não tem alcançado, conquistar aquilo que não tem conquistado, está justamente aqui. Nós temos falado muito sobre o mundo espiritual, porque tudo, o meu justo viverá pela fé. Nós falamos ontem a respeito do mundo espiritual, falamos profundamente do mundo espiritual. Quem estava na igreja, seja aqui ou qualquer igreja nossa, por favor. Então, muita gente não ouviu, ouça a palavra de ontem. Por favor, ouça a palavra de ontem. Porque, assim como nós temos ensinado que o mundo espiritual é real, e muito mais real do que você possa imaginar, muito mais real. Nós falávamos a respeito do que tem acontecido em alguns hospitais, acerca do anjo da morte, do espírito da morte, né, que tem sido visto em alguns hospitais, né, como nós falamos ontem. Em um hospital foi visto o anjo da morte em uma figura de uma menina, e todo o quarto que ele entrou, ali, aquelas pessoas morreram. Até quem estava de alta morreu. Até quem estava de alta. Da semana passada para cá, 19 pessoas morreram. 19. Então, quem assistiu o testemunho que estava postado lá? O testemunho é desse senhor aqui, ó. Ele está aqui. Ele está aqui, ó. Foi ele. Quem é o Zé Renato? Zé Renato, cadê você? Zé Renato, está aqui? Aonde? Deixa eu ver, Zé Renato. Fica em pé, Zé Renato. Olha o Zé Renato ali. Aí. O Zé Renato, você acompanhou essa história dele, né? Aí. Pergunta para ele. Primeiro ele via as crianças brincando debaixo da cama dele. E ao mesmo tempo também ele via os demônios na parede. Ao mesmo tempo, e ele falava para o Zé Renato, tira essas crianças daqui. Zé Renato, olha ali na parede, ó, eu estou vendo ali. E o Zé Renato não via nada, só repreendia. Então, aonde queremos chegar? É que existe o mundo espiritual. Existe o espírito de enfermidade, existe o espírito de miséria, existe o demônio que amarra a vida de uma pessoa, e se a pessoa realmente ele não tiver visão espiritual e não viver por fé, ele é vítima. Ele se torna vítima. Agora eu quero falar uma coisa importante. Renovação da mente. Por que a renovação da mente? Transformem-se pela renovação da sua mente. Você sabe que muitas pessoas têm uma visão de mundo que não é a sua. É do meio que você vive.
não é a sua, é a que você herdou dos seus pais. Muitas pessoas têm uma visão, quando se fala de uma vida próspera, de você ter uma vida de prosperidade, uma vida de ausência de necessidade, tem pessoas, primeira coisa, olha o pensamento e o sentimento maligno. Eu não sou merecedor. Eu acho que isso não é para mim. Muitas pessoas, é sabido que, eu sempre falo para você estar nessa reunião, viu, principalmente o pessoal das igrejas, eu sempre falo para estar nessa reunião. Por quê? Porque é sabido, especialistas falam, se você quer, deseja conquistar algumas coisas que você não tem conquistado, que algumas pessoas já têm alcançado, então que esteja no meio delas. Especialistas dizem isso. Esteja no meio delas. Que quando nós ensinamos você ir lá, ungir, você mostrar a Deus e profetizar algo que você queira, tem gente que diz assim, para que eu vou fazer isso? Acho que eu nunca vou ter isso, nunca vai ser assim na minha vida, nunca vou conquistar isso. É um tipo de crença. É um tipo de crença. A Bíblia não diz que tudo é possível ao que crê? Sim ou não? Quando a pessoa, eu atendo muito as pessoas que ele começa assim, ele quer uma vida boa, mas ele já se desqualifica para ela. O que é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem? Eu não vou lá porque lá só tem rico. Ela mesma está colocando e já está passando uma informação para o mundo espiritual que ela não é merecedora daquilo. Porque ela não vai, porque só tem rico. Então ela não merece ser uma pessoa rica ou ser uma pessoa próspera. Esse é um pensamento errado. Outro dia eu atendi alguém que falava assim, isso acontece na igreja, viu? Acontece na igreja. Tem gente que não gosta de estar nessa reunião porque diz que tem rico. Diz que tem rico. Mas espera aí, se eu quero estar no caminho de uma vida próspera, ausente, vida e vida em abundância, é justamente aí que eu tenho que estar. Outro dia eu atendi alguém que dizia assim, querido, vai dar uma volta com o nosso filho, vai passear com ele, leva ele no shopping. Shopping não, porque é lugar de rico. Está errado. Está errado. Por quê? Porque então você não é merecedor, a pessoa não é merecedora de dar uma volta no shopping, porque o shopping não é lugar para ela? Está entendendo o que eu quero dizer? É uma crença que sabota a pessoa. Já é uma crença que a própria pessoa já se auto-sabota. Porque é o que ela está dizendo ao mundo espiritual. Eu não mereço isso, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço as coisas que existem nesse lugar. Eu não mereço estar nesse meio. É o que ela está transmitindo. É a informação que ela está passando para o mundo espiritual. Quando a pessoa deveria, como nós já ouvimos testemunhos aqui, ela deveria pisar, andar. Eu vou poder comprar nessa loja. Hoje eu não posso, mas eu vou poder comprar nessa loja. Isso aqui vai se tornar comum na minha vida. Isso vai se tornar comum na minha casa. Amém? A pessoa deveria, com toda a sua fé, como nós temos testemunho, há pessoas que só passeavam e não tinha condição de comprar nada. E algum tempo mais tarde estava comprando o que queria lá dentro. A pessoa deveria, seja um shopping, seja um restaurante, eu não vou nesse lugar não, porque esse lugar não... Não, eu vou, e isso vai se tornar comum na minha vida. Não vou nesse lugar, porque esse lugar aqui é para rico. Está se sabotando. Já é um tipo de crença
que vai te sabotar. Quando nós ensinamos justamente esse mesmo procedimento que ele teve, é o que a gente ensina, e o que a Bíblia ensina, e principalmente nas últimas reuniões de segunda-feira, nós deixamos muito claro isso, quando Abraão estava lá, se lamentando e acreditando que já ele deveria se conformar, que não ia se cumprir na vida dele o que ele creu, o que Deus prometeu, e estava lá, Senhor, o Senhor não me deu nada até agora, o Senhor não fez nada na minha vida, o Senhor, até agora eu não tenho filho, até agora o Senhor não me deu filho, está do mesmo jeito, está da mesma maneira, e o meu herdeiro vai ser o meu servo. O Senhor disse, vai não, sai para fora, sai para fora. Olha para o céu. Conta, se você puder, assim será a tua descendência. Tirando ele daquela visão limitada, daquela visão pequena, que Deus não poderia cumprir aquilo que Deus havia prometido a ele. E muitas pessoas têm se sabotado porque o padrão de pensamento é o padrão de pensamento dos pais, o padrão de pensamento do convívio, o padrão de pensamento dos amigos, o padrão de pensamento, não sei de quem, quando na verdade, diga comigo, não se amoldem ao padrão deste mundo, diga, mas transformem-se pela renovação da sua mente, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é o padrão de pensamento do mundo? Existem pessoas que pensam positivo, mas não servem a Deus. Não tem compromisso algum com Deus. Não vivem por fé. Existem outras que o padrão de pensamento é extremamente... Você sabia que, estudado de forma muito profunda, rico tem um pensamento, classe média tem outro pensamento e o pobre tem outro pensamento? Maneira de pensar distinta. Você sabia disso ou não? Sim ou não? Você sabia que um rico que fale, a probabilidade de recuperar, de conquistar uma grande riqueza novamente é gigantesca, estudada e comprovadamente? Você sabia ou não? E o pobre pode ser que o pobre que nunca teve nada, se ele não mudar a mentalidade dele, pode ser que ele nunca tenha, mas o rico que teve recupera. E você sabe por quê? Você sabe por quê ou não? Sabe sim ou não? Porque ele não é pobre aqui. Dentro dele ainda ele mantém aquele espírito elevado. Ele acredita que ele pode reconquistar. Ele acredita que ele pode conquistar, recuperar tudo que ele perdeu. E por isso muitos recuperam. Por isso muitos recuperam. Enquanto muitos têm aquele pensamento, acho que eu nunca vou ter isso. Acho que eu nunca vou conquistar isso. Acho que eu nunca vou ter aquilo. Acho que eu nunca, como eu disse agora, esse lugar não é para mim. É como ela estivesse dizendo, eu não mereço estar lá. Eu não mereço, esse lugar não é para mim. Eu não mereço estar aí. Porque lá só tem rico. Amém, pessoal? É importante você pensar nisso, porque a sua maneira de pensar, a maneira como sempre repetimos aqui, a maneira como você crê, a maneira como você pensa, a maneira como você fala, vai refletir como você age. Se você crê de maneira errada, você pensa de maneira errada, você fala, você vai agir. E isso vai repercutir no quê? No resultado final. É o resultado final que importa. E tudo começa numa cadeia correta.
você crê, você trabalha os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia parte do princípio da renovação da mente, porque tudo está na mente. Se você não trabalhar a sua mente e não passar por uma renovação, então você não consegue mudar nada na sua vida. Porque você vai continuar crendo do mesmo jeito, você vai continuar falando do mesmo jeito e, consequentemente, você vai agir da mesma maneira. E os resultados não mudam. Eles continuam os mesmos. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Você vê que todos os momentos nós precisamos criar dentro de nós, pensar nisso, né? Você vê que quando, como nós falamos a semana passada, quando Jacó chegou naquela terra, e eu quero deixar isso registrado, porque não é Jacó, você vê que Jacó está ali, porque quando eu terminei a reunião de Jacó, o Ori chegou para mim e falou assim, exatamente isso aí está acontecendo na minha vida. Porque como você prega e ensina, eu passei a fazer. Eu passei a fazer, eu passei a enxergar, eu passei a ungir, eu passei a declarar, porque quando Jacó chegou naquela terra, Jacó chegou com um cajado na mão. Simplesmente com um cajado na mão. Deitou, dormiu a primeira noite com a cabeça numa pedra. Começou a trabalhar para Labão. Mas, posteriormente, determina o teu salário que eu vou te pagar. Você não vai me pagar nada. Você não vai me pagar, a partir de agora é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, o que nascer de listrado, salpicado e malhado será o meu salário. Labão falou, ótimo, só que não é você que vai cuidar de listrado, salpicado, malhado, vai ser meus filhos. Os filhos dele que foi cuidar do salpicado, malhado. Jacó foi cuidar de branco. E aí o anjo vem e diz assim, Jacó, levanta os teus olhos e veja que os machos que cobrem as ovelhas, o rebanho, são salpicados, listrados e malhados. Ele visualizava o sobrenatural. Ele colocava e enxergava nascendo da cor que beneficiaria ele, que seria o salário dele. Olha que coisa incrível. E a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Ele acreditava, tanto é que a riqueza de Labão passou para Jacó. Diga comigo, a riqueza de Labão, que era um ímpio, veio para as mãos de Jacó. A riqueza de alguém aí que não tem compromisso algum com Deus não pode vir para as suas mãos? Sim ou não? A prosperidade que está nas mãos de alguém que não tem temor algum, que não serve a Deus, que não tem compromisso algum com Deus, não pode vir para as suas mãos? Sim ou não? Mas você não pode repetir só porque eu estou falando. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar. Porque é a mesma coisa como nós oramos dentro da igreja, e quando eu digo assim para você, feche seus olhos e veja. Feche seus olhos, visualiza as suas conquistas, suas vitórias, se veja dentro da sua casa, veja a sua empresa lotada, veja a sua empresa lotada, veja a sua empresa, veja o teu salário, enxerga, mas você não vai fazer isso uma vez, não vai ser uma fé passiva, uma fé ativa, é ungindo, profetizando, determinando. Eu dizia ainda, vou falar uma coisa importante, viu, sobre sexta-feira. Sobre sexta-feira. Às vezes tem pessoas que falam assim, né? Porque a oração, cada oração é uma oração. Eu dizia, em nossas vidas, continuamente, querido, não é porque você está na igreja e desceu as águas do batismo, que você não precisa travar suas guerras e guerras violentíssimas, fazendo uma verdadeira faxina na sua vida, uma verdadeira limpeza na sua vida, repreendendo olho gordo, inveja, palavras malditas, orações contrárias, obra de macumbaria, de feitiçaria, simpatia, pragas que tenham lançado. Não pense você, porque a verdade é uma só. Às vezes a gente fala assim, eu não, estou com as brechas todas fechadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não fizer uma faxina na sua casa, as mulheres, os homens sabem disso também, se você não fizer uma faxina na sua casa, pelo menos uma vez por mês, junta sujeira ou não junta? Junta pó ou não junta? Mas você não diz assim, eu mantenho tudo fechado para não entrar, mas entra. Agora eu vou mais profundo,
Mais profundo. E vem cá, e se você passar um ano sem fazer faxina na sua casa, o que vira? O que vira? E depois você acha que com uma faxina você vai tirar toda a sujeira? Vai? Sim ou não? Não vai, vai dar trabalho, vai ter que usar produto forte, vai ter que fazer 2, 3, 4 vezes para ficar bom. E mais, vem cá, você tem em sua casa, você fecha as portas, você fecha a janela, tem o armário lá, o guarda-roupa, o armário embutido. Com o armário embutido, entra poeira dentro do guarda-roupa ou não? Entra ou não entra? Às vezes você entra, você abre o armário e você fala assim, meu Deus, mas como é que vem entrar poeira aqui dentro? Num encarde de roupa que você não está nem usando, não fica encardida de ficar no armário? Sim ou não? O mundo espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente fala assim, mas está tudo fechado, mas sempre alguma coisa entra. Sempre alguma coisa entra. E se você não estiver tratando, se você não estiver combatendo, se você não estiver repreendendo, se você não estiver expulsando, vai criando uma crosta, vai impregnando. E a hora que for fazer, dá trabalho. A hora que for fazer, dá trabalho. Amém, pessoal? Passa, por favor. Eu sou o Deus que sonda, diga comigo, o coração, e examina mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Espera aí, Deus sonda corações e mentes. Se a pessoa pensa errado, se a pessoa sente errado, não vai ter jeito de colher diferente. Às vezes, quando a pessoa deveria estar alimentando a sua mente, o seu coração, colocando boas imagens na sua mente, focado nas suas vitórias, focado em coisas, em objetivos, a pessoa está focada em coisinha, micuinha, coisinhas, mediocridades. E vai esperar o quê? Vai colher o quê? O que está dentro reflete fora. O que está dentro da pessoa vai refletir fora. Por isso nós temos falado assim, nós temos ensinado, diga comigo, a minha mente e o meu coração são solos muito férteis. Tudo que você semear nele vai dar em abundância. Se você não semear a palavra, se você não semear aquilo que alimenta a tua fé, aquilo que abre a tua visão, aquilo que te faz pensar, falar e agir diferente, você não sai do lugar. Não consegue sair do lugar. Por quê? Porque pensa de forma pequena, fala de forma pequena, fala de forma medíocre, se mistura em coisas que não... Você sabia que pessoas ricas admiram os ricos? Ela tem admiração pelas pessoas bem-sucedidas. Por que ele tem? Porque ele sabe que não é fácil chegar lá. Isso por estudos, tá? Estou falando por estudos. O bispo falou isso. Não, isso é estudo. Pessoas, infelizmente, tem pessoas que a mentalidade, ele olha para o rico e ele olha para o rico com revolta. Porque ele acha que o rico é o culpado da miséria dele. O rico é o culpado da pobreza dele. Isso é um tipo de mentalidade. Sempre tem alguém que é culpado da pobreza, da miséria dele. Mas rico olha para outros com admiração. Porque sabe que não é fácil. Sabe que foi um preço. Outros olham e detonam, falam com malícia. Sempre tem que olhar e dizer assim, ali, tem coisa errada. Tem coisa errada demais. É sempre assim. A pessoa não pode prosperar porque sempre tem algo errado na vida dele. Já as pessoas que têm uma mentalidade jamais evoluída, ele olha com bons olhos. Ele olha, claro que tem gente que realmente conquistou de forma ilícita, mas existem muitas pessoas que conquistaram com um trabalho duro, com muito esforço, com muita determinação, com muita perseverança.
É assim ou não é? É para isso que nós estamos olhando. Até porque quem conquista de forma ilícita, a Bíblia deixa claro que ele é igual a codorna, a perdiz que chocou o ovo que não é dele. Ele vai no final, ele vai ser um tolo. Está cheio de tolo aí. Pode olhar, está cheio de tolo por aí. Então, nós precisamos estar atentos com aquilo. Eu vou colocar aqui algumas coisas, alguns dados interessantes. Coloca aqui, modelo mental. Modelo mental, como nos comunicamos, pensamos, sentimos, produzem crenças que geram uma atitude final. Volta ali, por favor. Diga comigo, como nós nos comunicamos, pensamos, sentimos, produzem crenças que geram uma atitude final. Então, se tem uma coisa que você tem que se preocupar, estar atento, é como você tem se comunicado, como você tem pensado, como você tem sentido, porque produz crenças em você. E que essas crenças vai gerar o resultado final. Passa. Eu não sou o que quero ser. Eu sou as minhas crenças. A pessoa é o que ela acredita. Ela é resultado da crença dela. Eu não sou o pobre, pode ir. O pobre comunica de uma maneira. A classe média comunica de outra maneira. O rico comunica de outra maneira. Cada um pensa de uma maneira. O nosso desafio é passar a pensar como desejamos realmente estar na vida. O nosso desafio é passar a pensar como desejamos realmente a estar na vida. Antigamente a gente falava muito nessa reunião, você pode prestar atenção, quando uma criança ela veste a roupa do super-homem, ela chega a voar. É verdade ou não é? Voa ou não voa? Ele voa. Se ele veste a roupa do Homem-Aranha, ele se vê assim, ó. Ele viaja. Viaja ou não viaja? Ele visualiza aquilo, ele é. Ele é. Então, a mesma coisa acontece. Se a pessoa, ele tem um objetivo na vida, ele já tem que se portar como tal. Ele tem que se vestir como tal. Ele tem que andar como tal. Ele tem que ter a visão. É só voltar, você vê, é só você voltar. Se a gente como eu quando era criança, olha que lindo que eu vou falar. Um dia eu fui numa como é que chama a coisa que reforma sofá? Tapeçaria. E eu mandei recortar em couro uma tanga do Tarzan. Era chique, era na moda. O Tarzan não teve uma época que ele não... Eu fiz uma tanga do Tarzan, marronzinha, né? Quase um micro vestidinho. Mas eu voava nos cipós das florestas. Eu gritava, todos os animais me respondiam. Eu era o Tarzan. Amarrava uma corda na varanda de casa. Você acredita? Mas é a mesma coisa hoje, não é diferente. É a mesma coisa. Se a pessoa ele quer algo, ele tem como objetivo algo, e isso, eu estou brincando aqui, mas isso aí quem já ouviu o testemunho da bispa vai lembrar. Vai lembrar que a bispa, houve um momento na vida que ela era uma dona de casa, mas ela se via como uma empresária. Então ela visualizava o seu cabelinho cortadinho como uma executiva, ela visualizava ela de terninho, com uma pasta, entrando no seu carro e indo para a empresa trabalhar. Mais tarde era exatamente o que estava acontecendo. Mais tarde Deus abençoou,
conquistaram a empresa, e exatamente ela passou a gerir a empresa, e ela cortava o cabelinho, né? Na época que estava na moda o cabelinho baixo, penteadinho de lado, o terninho, sainha ou calça, a pastinha, entrando no seu carro e indo para a empresa trabalhar. Mas antes, quando ela começou a visualizar isso? Quando ela pilotava o fogão. Depois ela estava pilotando a empresa. Mas ela estava ali, mas ela já enxergava aquilo que ela tinha como meta e como objetivo. Amém, pessoal? Então, é colocar aquela boa imagem. Como Deus vai fazer? Não sei. Mas é isso, Deus está observando a sua mente e o seu coração para dar a cada um segundo aquilo que crê as suas obras. Porque se você crê, você ora. Se você crê, você profetiza. Se você crê, você declara. Se você crê, você vai lá e toma posse. Você unge. Você diz, eu sou merecedor. Olha aqui, ó, o que nós vamos ler aqui. Ó. O Senhor... Não, pode voltar lá. Pode voltar. O nosso desafio é passar a pensar como desejamos realmente estar na vida. Passa. O Senhor sonda o coração e a mente para recompensar cada um de acordo com a conduta e de acordo com as suas obras. Então, vemos que tudo começa na mente, na forma de pensar e sentir, coração, que nos leva a ter atitudes. E olha agora, dá sequência, que atitudes? Essas atitudes derivam da mente. Também temos duas mentalidades. Vamos sempre agir mediante a mentalidade em vigor. Se for a da carne, atitudes carnais. E a carne é incrédula demais. Viu? A carne é incrédula. A carne só acredita no natural. Mas, se do Espírito, diga comigo, atitudes sábias, atitudes espirituais. Passa. As pessoas ricas se sentem merecedoras de ter dinheiro abundante. Pessoas pobres, se tiver dinheiro para pagar as contas e sobrevivendo, já é um milagre. Tá bom, se eu tiver para pagar, tá bom. Cuidado com o que fala, não é simplesmente isso. Não é simplesmente, Deus não quer que você tenha simplesmente para pagar suas contas e pronto. Até porque, vamos falar aqui, imagine você extremamente próspero, o quanto você pode fazer pela obra. É verdade ou não é? O quanto você pode investir na obra? O quanto? Porque às vezes a gente, nessa visão, a gente fala assim, não precisa de muito. Se der para pagar as continhas, ponto. Não, primeiro que não é verdade. Porque só ter para pagar a continha estressa. Estressa ou não estressa? Porque a hora que chega ali na quinzena, ali, o dinheiro já foi, você tem mais 15 dias para ficar, não é? Fazendo malabarismo e já, né, já arrumando compromisso para o mês que vem, já comendo agora nos 15 dias próximos do mês que vem. Isso não é verdade. A gente não quer só ter para pagar as contas, não. Imagine você próspero, o quanto você pode fazer pela obra. O quanto você pode investir, o quanto você pode ajudar pessoas. O quanto você pode ajudar. O quanto você pode ser um instrumento poderoso no reino. Então, não é só pagar a continha, não. E não pode ser essa visão egoísta. Eu quero não só ter para pagar a continha, mas eu quero ter para ajudar muitos. Amém? Passa. A classe média quer ter dinheiro para o seu conforto, diga comigo, e prazer imediato. Também tem aqueles que ele só pensa no agora. Ele pensa, a classe média, ele quer ganhar e já gastar. Ganhar e já gastar. Ganhar e o prazer imediato, simplesmente. Um acha que não é merecedor, o outro acha que é merecedor, um focado simplesmente no prazer imediato. E lembre-se sempre que o prazer imediato é como nós pregamos domingo retrasado, é você comer todos os seus bombons, todos os seus marshmallows de uma vez só. Você só está preocupado no agora. E se você não comer, daqui a pouco você tem 2, daqui a pouco você tem 4, daqui a pouco você tem 6, daqui a pouco você tem 10, daqui a pouco vai
virando a multiplicação. Em qual dessas posições você está? Qual? Se você falar assim, Bia, o senhor está falando de que jeito? Financeiro? Financeiro eu estou no pobre, mas e mental? E mental? Porque nós começamos a mudar a mentalidade. Porque às vezes tem gente que tem uma péssima visão de dinheiro porque o pai tinha uma péssima visão de dinheiro. Sempre tem gente que vê o dinheiro como algo ruim porque o pai tinha uma visão, a mãe tinha uma visão. E não é a sua própria visão, mas você comprou essa visão. O dinheiro é ruim? Sim ou não? Não, de maneira alguma. Mas como a pessoa lida com ele, sim. O que a pessoa sente por ele, sim. Como a pessoa se torna escrava dele, sim. Isso sim. Mas o dinheiro não. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é para a tua prosperidade, para o teu conforto, para a tua realização, para você investir, ser um servo do Senhor, não só você com a sua vida, mas com o seu financeiro. É uma bênção. E uma bênção extraordinária. Mas a forma como você lida com ela. Autoimagem de riqueza, autoimagem de pobreza ou autoimagem de classe média? Qual você tem? Você não se julga merecedor? Você está focado só no prazer imediato? Só nos prazeres imediatos? Só te importa agora? Ou você, sim, eu sou merecedor e quero, eu posso ter, eu posso ir aonde eu quiser, eu sou merecedor de comprar aonde eu quiser, de estar aonde eu quiser, de andar no carro que eu quiser. É isso aí, ó. Autoimagem de riqueza, autoimagem de pobreza ou autoimagem de classe média? Qual você está? Pense nisso. O papel da igreja tem sido ensinar e abrir a mente de muitos. Abrir a mente. Porque muitas pessoas, como acabamos de ler, se a sua forma de pensar for errada, a sua forma de conduzir a sua vida vai ser errada. As suas escolhas serão erradas. As suas orações serão erradas. A sua maneira de administrar a sua vida será errada. E, consequentemente, Deus vai recompensar a cada um segundo o que está na sua mente e no seu coração. Cada um vai ter de acordo com o que está na sua mente e no seu coração. Por isso que nós precisamos colocar a nossa mente totalmente de acordo com a palavra, pensar como Deus. Nosso coração dirigido por Deus. Porque, às vezes, a pessoa está na igreja, ele crê em Deus, mas pensa errado, crê errado, fala errado, faz tudo errado. Amém, pessoal? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, muito, muito. João Batista mandou ir perguntar para Jesus. João Batista, profeta João Batista, que veio antes do Senhor, preparando o caminho para o Senhor, manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar para Jesus assim. João Batista mandou perguntar para o Senhor se o Senhor é o Messias, é quem nós esperamos mesmo ou nós devemos esperar outro. O Senhor disse, vão e diga a João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os mortos são ressuscitados, os leprosos são curados, e aos pobres é pregado as boas novas. Pode olhar, eu estou resolvendo o problema de todos, estou curando cego, surdo, mudo, ressuscitando, e aos pobres estou trazendo as boas novas. Por que aos pobres estou trazendo as boas novas? Porque ali ele estava trazendo a solução para todos, colocando um ponto final na dor de todos, mostrando aos pobres que eles também tinham direito a uma vida abundante, uma vida abençoada,
não simplesmente aquilo que vinha sofrendo e sendo lesados, extorquidos, roubados. Amém, pessoal? Eu ia longe falando aqui, mas a hora já foi. Fique em pé, por favor. E eu sei que você ia longe me ouvindo, não ia? Ia ou não ia? Ou você já está com pressa para ir embora? É isso, é outra coisa que a gente tem que colocar dentro de nós. Começa por aí, né? Eu sempre digo isso. A pessoa começa a vencer quando a vontade de vencer é maior do que o sono, do que a fome, do que a vontade de descansar. Quando a pessoa começa a vencer aí. Porque enquanto a vontade de vencer não for maior, vai prevalecer o sono, a vontade de descansar, a fome, a preguiça, vai prevalecer uma série de coisas que não tira a pessoa do lugar. Mas quando nós queremos vencer, nós vencemos a fome, o cansaço, a preguiça. Nós não fazemos o que tem vontade, o que temos vontade, nós fazemos o que precisa ser feito, que vai nos levar a uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso. A renovação da mente. Feche os seus olhos, por favor. Você é merecedor do quê? E você se sente merecedor? O que você acha que você é merecedor? Que você merece viver, desfrutar, conquistar. Ou talvez lá no fundinho você diz assim, acho que isso não é para mim. Cuidado, porque Deus sonda mentes e corações. Deus sonda mentes e corações. Você tem que ter cuidado para que lá dentro, na tua mente, no teu coração, você não tenha se sabotado. Ou se auto-sabotado. Que você realmente, que você acredita que você merece. Aonde você acredita que você possa chegar? Que salário você acredita que você pode ter? E lembre-se, diga comigo, eu preciso de um espírito estável, consistente e continuista. Porque se Jacó não tivesse um espírito estável, consistente e continuista, a primeira vez que o acordo com ele foi mudado, ele pararia de profetizar. Quantas vezes o acordo do salário dele foi mudado? 10. Então, no primeiro, hora que Labão chegou a primeira vez e disse assim, agora você não vai ganhar mais isso, você vai ganhar só salpicado. Ele talvez diria assim, agora me limitou, antes eu tinha salpicado, listado e malhado, agora só salpicado, agora limitou tudo. Poxa vida, e pararia de profetizar, declarar. Aí ele começou tudo de novo, declarar, profetizar, determinar, colocava as varas diante dos bebedouros de água, separava as fracas da forte. Aí chegava Labão de novo e dizia assim, aí começava a nascer tudo de novo. Aí Labão chegava e falava assim, não está certo, nós vamos mudar esse acordo de novo. Só malhado vai ser o seu salário a partir de agora. E ele, espírito estável, consistente e continuista. Continuou profetizando, ungindo, fazendo a mesma coisa. E por 10 vezes foi a mesma situação. 10 vezes. Mas, do jeito que, dentro das 10 vezes, ele continuou fazendo a mesma coisa. E fazendo a mesma coisa, ele continuou colhendo o mesmo resultado.
orando, visualizando. O anjo disse, levante os olhos e veja. Ele levantou e viu, e profetizou, e declarou, e colocou as varas lá, e profetizou, declarou. Não se deixou levar pelas mudanças, pela mudança no trato, pela mudança no acordo, não se deixou levar. Amém, pessoal? E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.